Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui em mais um momento da Mulher Cristã, nosso momento de reflexão semanal, e continuamos na nossa série Referências, falando sobre mulheres que marcaram a história bíblica. Que tipo de referências, de aprendizado essas mulheres nos deixaram? Nós estamos já chegando ao final da nossa série, já estamos falando das mulheres do Novo Testamento, contemporâneas de Jesus Cristo, e hoje vamos falar de duas irmãs muito diferentes, duas irmãs que tiveram suas vidas impactadas, transformadas a partir do momento que conheceram o Senhor Jesus Cristo. Irmãs muito diferentes, mas que em sua singularidade elas foram transformadas, aperfeiçoadas, tiveram suas vidas modificadas e nos deixaram exemplo de como proceder, de como viver nesse mundo tão turbulento, mas como saber escolher a melhor parte. Que o Senhor nos dê entendimento sobre isso. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Nessa hora suplicamos a ação poderosa do Teu Espírito em nós, para que possamos, ó Deus, entender tudo aquilo que Tu tens a nos ensinar. Obrigado pelo exemplo deixado a nós na Tua palavra, pela história de Marta e Maria. E ensina-nos, Senhor. Dá-nos discernimento nessa hora e sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos iniciar nossa referência de hoje com um relato de um fato ocorrido durante o ministério de Jesus aqui na Terra. Nos diz assim Lucas capítulo 10, versículos 38 e 39. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Esse fato ocorrido durante o ministério terreno de Jesus fez com que desencadeasse um conflito entre as duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria eram duas irmãs muito diferentes. Bom, Jesus e seus discípulos chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta abriu a sua casa ao Senhor. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. Marta ficou muito incomodada com a atitude de Maria. E então Marta, ao ver tantas coisas a fazer, ao receber inesperadamente 13 pessoas, no mínimo, em sua casa, ela chegou a um auge da sua irritação com sua irmã e pediu ao Senhor que mandasse sua irmã ajudá-la. A resposta de Jesus então foi: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diz o relato
de Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Em vez de aplaudir Marta, de dar razão a Marta, Jesus gentilmente a repreendeu. Importante a gente entender que em momento algum Jesus disse se alguma delas estava certa ou se estava errada. Ele apenas disse a Marta qual era a melhor parte. E Marta, ela entendia que para receber, que a melhor demonstração de amor pelo Senhor era oferecer o melhor para Ele. Era oferecer a casa bem organizada e arrumada, era oferecer água para que eles pudessem se banhar, lavar os pés, era oferecer uma boa comida. Ela entendia que isso era a melhor forma de expressar o seu amor. Marta era uma tarefeira e a linguagem de amor dela era servir, era cuidar dos outros. Só que quando ela se viu assoberbada com tantas coisas a fazer e a sua irmã sentada aos pés de Jesus, ela foi tomada por uma irritação muito grande, porque ela achava e também pelos costumes daquela época, ela entendia que o lugar da sua irmã Maria não era ali na sala junto aos homens, mas era com ela, ajudando a cuidar dos afazeres da casa para que Jesus fosse bem recebido. E Jesus, gentilmente, com muito cuidado e muita delicadeza, disse a ela que ela também tinha escolha. Maria também tinha escolha. E Maria havia escolhido a boa parte. E que ele não ia tirar dela essa parte que ela escolheu. Jesus não estava recriminando a Marta, Jesus estava apenas ensinando a Marta que ela também poderia fazer a melhor escolha. É claro que há um reconhecimento da importância da atividade de Marta. Nós que somos mulheres, donas de casa, nós já enfrentamos situações semelhantes, de alguém chegar de surpresa e nós termos que organizar a casa e servir essas pessoas, mesmo sem um planejamento prévio. Marta é um tipo de personalidade que quer fazer o melhor e fica incomodada quando acontece uma situação assim desconfortante, desconcertante. Mas ela foi cuidar, foi fazer tudo o que precisava ser feito. E Maria, né? Maria com uma outra personalidade, mais calma, mais mansa, mais completamente diferente de Marta, Maria resolveu sentar aos pés de Jesus e ouvir tudo aquilo que ele tinha a lhe dizer. Eu imagino que Maria ouviu Jesus falando e foi atraída por aquelas palavras que vieram de encontro aos anseios do seu coração. E ela entendeu ser prioridade naquele momento, sentar aos pés de Jesus e ouvir. Enquanto Marta achava que a prioridade era dar conta da casa e de todas as ocupações, para que pudesse receber bem o Senhor Jesus. E Marta, queridos, ela não era uma vilã, ela não era uma pessoa ruim, muito ao contrário. Marta era uma ótima anfitriã. Ela abriu a sua casa para um grupo de 13 homens ou mais e ela queria servi-los da melhor forma. Mas havia muito a ser feito e ela precisava da ajuda da sua irmã Maria. Mas Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo.
Não era costume naquela época uma mulher se sentar com um grupo de homens, mas as palavras de Jesus a atraíram, a acolheram. O ensino de Jesus a envolveu, revelando a verdade ao seu coração faminto. Maria, naquele momento, encontrou aos pés de Jesus o que ela precisava, o que ela ansiava. E ali ela ficou, aos pés do Senhor, para aprender do Senhor Jesus. Marta e Maria, então, evidenciaram naquele momento, naquele episódio, o quanto elas eram diferentes. E você, com qual das duas se identifica? De fato, queridos, há muito a ser feito. Nós temos ciência de que muito precisa ser feito. Como escolhermos a melhor parte e ainda conseguirmos fazer tudo o que deve ser feito? Como ficar aos pés de Jesus, na intimidade com Ele, sem negligenciar as demais coisas? Como alcançar o equilíbrio e escolhermos a melhor parte? O que aprendemos então com essas duas irmãs, com esse episódio? Que lições Jesus nos deixa nesse relato de Maria e Marta? Nós podemos ser pegas na mesma cilada do desempenho, sentindo que devemos provar, como Marta, nosso amor a Deus através de grandes feitos, enquanto Jesus deseja apenas que o conheçamos de fato. E conhecer a Jesus de fato só é possível quando nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus. O reino de Deus, como nós vemos, é um paradoxo. Enquanto o mundo aplaude as grandes façanhas, Deus deseja comunhão. O mundo clama: faça mais, seja tudo o que puder, seja tudo o que quiser, mas nosso Pai sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus procura mais, deseja mais nosso tempo na sua presença do que todas as outras atividades e tarefas que possamos fazer, ainda que sejam para o reino. E ele sempre nos diz que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Quando Jesus falou com Marta, ele disse: Marta, você anda agitada de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária, uma só coisa. E essa uma só coisa nós não encontramos trabalhando mais ou no muito fazer, mas nós encontramos quando nos assentamos aos pés do Senhor Jesus. Não que Jesus deseja que fiquemos ociosas, não é isso, não é esse o sentido. Mas Jesus aqui estava nos falando sobre prioridades. O que é prioridade para você e para mim? Na sala de estar, aos pés de Jesus, é onde tudo começa.
para Marta, a sala de estar era o final, porque era quando ela iria apresentar tudo pronto ao Senhor Jesus. E Jesus estava ensinando para ela que, na verdade, era ali que tudo iria começar. Nós vivemos em um mundo em que somos sobrecarregadas e as influências desse tempo nos tornam tarefeiras se não nos cuidarmos. E trabalhamos no nosso trabalho secular, trabalhamos na casa de Deus, trabalhamos em nossa casa. E o Senhor está nos dizendo nessa manhã, nesse momento, que nós estamos começando pelo lugar errado. Precisamos começar pela sala de estar, nos assentando aos pés do Senhor Jesus. Jesus amava Maria tanto quanto amava Marta, desejava que ambas crescessem e fossem transformadas, mas ele precisou falar a Marta que ela só precisava de uma coisa. Quando dedicamos primeiro nosso tempo na presença do Senhor, nos dedicamos a aprender do Senhor. Quando reservamos um momento para ouvir a voz dele, ele providencia a força que necessitamos para levar a mais pesada carga. Maria escolheu a boa parte. É claro que a personalidade de Maria, as suas características, pesaram muito nessa escolha. Mas nós que somos Martas, precisamos aprender que existe uma boa parte, a melhor parte. E que para Jesus o que ele deseja é uma só coisa, que é comunhão, intimidade com ele. Se priorizarmos, amados, a presença de Deus, a comunhão, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas nos são acrescentadas. Marta e Maria, duas irmãs muito diferentes, duas irmãs que foram transformadas pelo encontro com o Senhor Jesus. Independente de nossas características pessoais, precisamos conhecer ao Senhor e buscar sempre a melhor parte, sabendo que a tarefa de todos os outros tem sua importância no reino e será devidamente recompensada pelo Senhor. Escolhamos a boa parte. Busquemos prioritariamente ao Senhor. É aos pés dele que tudo começa. Ele nos convida a descansar, passar um tempo ao seu lado. E essa intimidade com o Senhor vai nos transformar e vai nos tornar usáveis de acordo com a vontade dele. Só na intimidade com o Senhor nós podemos ouvir a voz dele e entender de fato aquilo que ele deseja que façamos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento, sejamos capazes de escolher a melhor parte,
que o Senhor nos ensine e que possamos aprender sempre que o Senhor mais deseja é estar conosco, em intimidade, em comunhão direta. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de mais proximidade com o Senhor, de mais comunhão e adoração. Em nome de Jesus. Amém.